É bom, bem, galera, série do Demolidor pro Disney Plus tá em andamento e já tem até 2 escritores prontos pra começar. Será que agora vai? Será que vão manter a história que foi contada pela Netflix ou será que vai ser uma história completamente nova aos moldes do Disney Plus? Você vai conferir isso agora nesse vídeo, vamos lá. Hey, Nerdstranks, Peter aqui. Galera, desde 2018 a gente tá esperando o retorno do Demolidor da Netflix, uma das séries de heróis mais bem feitas, né, que a gente já viu, principalmente pra TV. Em 2020 o prazo do contrato de 2 anos expirou e a Disney finalmente, ela poderia criar algo com o personagem no Disney Plus, mas não fez isso. A gente só foi ver o Matt Murdock do Charlie Cox em 2021 em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, provando sim pra todo mundo que o Demolidor já existia no CM, ou seja, o tempo todo ele tava lá. A gente não sabe se era aquele mesmo, né, porque tem a questão do multiverso e tal. Mas e aí, galera, cadê o filme ou série com o personagem? Tipo, foi só uma aparição? Já não tá na hora dele ganhar um destaque maior? Por isso que eu tô aqui, porque parece que agora a coisa tá andando de verdade e a gente vai falar disso agora. Só não esquece, metralha esse like aí e já comenta. Você tá afim de ver um filme só dele ou uma série? Comenta aqui, ou os dois, né? Manda ver. Galera, vamos direto pra notícia, pra depois, né, a gente tentar entender como é que vão encaixar o Demolidor no CM. Porque eu preciso conversar os dois com vocês, tá? Segundo as fontes do Variety, a série do Demolidor já tá em andamento e os escritores Matt Corman e Chris Ord já estão prontos pra começar a escrever pro Disney Plus. Ou seja, tipo, o sinal verde já foi dado e o projeto já tá acontecendo. Esses dois caras que eu falei, tá? Os dois são criadores da série Covert Affairs, ou Assuntos Confidenciais, que tiveram 5 temporadas. Tem também várias outras séries que os dois escreveram no currículo, inclusive um filme natalino chamado Um Natal Brilhante. Bom, nesse caso eu espero que não seja a inspiração pro Demolidor, né? Porque, na boa, eu tô traumatizado com o que eu vi em Gavião Arqueiro, aquela coisa natalina, né? A gente já vai falar disso daqui a pouquinho, vamos lá. Mas antes, é importante lembrar que o Matt Murdock do Charlie Cox já tá confirmado no CM desde o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, como um bom advogado, né? Se é que vocês entendem a referência. Depois a gente teve o Rei do Crime na série do Gavião Arqueiro, sendo interpretado pelo Vincent D'Onofrio, que a gente viu isso o tempo todo com os 2 aranhas da Sony, né? E também agora com o Patrick Stewart negando a participação dele em Doutor Estranho 2. Ou seja, não sei de nada, né? Mas aí, será que esse Demolidor vai manter a qualidade do que foi entregue pela Netflix? Porque série vai ter, ponto. Ok? Vai ter série do Demolidor do Disney Plus, mas vai manter aquela qualidade, do jeito que a gente quer? Eu pergunto pra você agora, você quer ver uma série nos moldes da Netflix com bastante violência? Ou você prefere algo mais family friendly, igual foi Gavião Arqueiro, com Papai Noel, Corinho da Páscoa, essas coisas? Já vai deixando nos comentários. Essa foi a dúvida que inclusive eu postei no Twitter. Será que eles vão diminuir a violência pra poder baixar a classificação e deixar a série lá no Disney Plus? Ou será que vão deixar o personagem numa faixa etária maior? E quem sabe ser a primeira série de heróis feita pela Disney e jogada no Star Plus, sabe? Do lado de Logan e Deadpool. Olha, galera, eu realmente espero que seja a segunda opção. Vamos parar pra analisar, na boa. Até agora a gente só teve séries family friendly no Disney Plus, incluindo o Gavião Arqueiro, que merecia algo com uma classificação um pouquinho maior. Não tô falando pra 18 anos, não, ok? Um pouquinho maior. Porque aquilo ali tava muito xuxa, cara. Na boa, tava os trapalhões. Pelo menos com cenas de ação com um pouquinho mais de violência, igual aconteceu em Falcão e Soldado Invernal. Não chegou no nível de Falcão e Soldado Invernal. Se você tá falando que chegou, cara, na boa, tu tá desatualizado. Porque a gente não teve isso. A gente teve uma gangue do agasalho lá que supera qualquer clichê de bandido burro. Burro, parece aqueles vilões de Pica-Pau, de Tom e Jerry. Porra, aquilo tava ridículo. Até nos filmes de comédia, aqueles comédias pastelões mesmo, eu não encontro uns caras burros daqueles, sabe? Do tipo, aí, falou do... o cara falou do seu pai. Falou do meu pai, chefe, eu vou matar ele. Porra, é tipo aquelas coisas de desenho animado, sabe? De Hanna-Barbera. Sério, galera, não dá pra acreditar que alguém achou incrível, sabe? Caramba, como aquilo é verdadeiro comportamento da gangue do agasalho. Não convence, aquilo não tá real. Peter, você que não entendeu a proposta. Que proposta, cara? Porra, para com esse negócio de proposta. Proposta é convencer, no mínimo isso. E não convenceu. Isso sem falar que a Kate Bishop, que entrou agora no ramo de heróis, né, foi capaz de derrotar o Rei do Crime no primeiro encontro deles. Não que ela não seja habilidosa, mas, galera, o Rei do Crime é um personagem que aguenta muito mais porrada e que merecia, no mínimo, ser o vilão de várias temporadas. Assim como aconteceu com o Demolidor da Netflix, mas apareceu, né, a Kate Bishop e conseguiu. Do jeito que ele foi derrotado, jamais ele vai dar conta de ser vilão do Demolidor, da Elektra, muito menos do Homem-Aranha. Isso quer dizer que a culpa dos defeitos da série é graças à classificação baixa? Não, não totalmente. Mas tem sim uma parcela de culpa, ok? Claro que envolve roteiro, direção, né? Vários outros fatores. Mas um personagem como o Rei do Crime
merece algo um pouquinho mais sério. E isso vale pro Demolidor. Se você pegar as melhores histórias, né, do Demolidor, você vai ver que são as mais sérias, né, com dramas, bastante porrada. Tem todo aquele lance de sair durante a noite, sabe? Sair lutando no meio dos becos, pulando de prédio e tal, né? Apanhando muito também, né? E às vezes até perdendo, ele perde também. É um herói que merece ter histórias mais sombrias, mais dark, ele tem que ter isso. Não precisa ser tão exagerado, lógico, não precisa ser nível DC, pelo menos da Zack Snyder, né? Mas tem que ser algo bem longe do que as séries da Disney têm oferecido pra gente, principalmente do Gavião Arqueiro. Ah, então você tá falando que as séries da Disney não são boas? Pelo contrário, curto pra caramba as séries da Disney, tá? Faço review de todas aqui no canal Teorias, mas o papo aqui é sobre o personagem. Você imagina o Demolidor se encontrando com a Elektra, com o Mercenário, com o Rei do Crime, até um Justiceiro, numa série Family Friend? Você consegue imaginar isso? A série tem que ser no mínimo para maiores de 16 anos, sabe? Pô, eu fico imaginando o Justiceiro lidando com a gangue do agasalho. Não dá, a gangue do agasalho é vilões dos Trapalhões. É vilões dos Trapalhões. Mas, Peter, você não tá entendendo a proposta, pô. O Homem de Aço, o filme foi incrível, mas eu paro pra assistir Superman Returns e sinto a vibe do Superman clássico dos quadrinhos. Por mais que o filme não seja um dos melhores. A vibe do Christopher Reeve tá ali, sabe? E eu acho que essa essência que tá faltando no cinema. Não adianta você tentar mudar um pouquinho o estilo do que é o super-herói. O Superman é essa coisa, essa vibe mais alto astral, cara, mais aquele personagem, mais o modelo do super-herói. No caso do Demolidor, a essência dele é esse advogado religioso, que durante a noite ele veste o uniforme e sai por aí enfrentando as máfias sozinho. Máfias, criminosos, que os outros heróis do nível dos Vingadores nem dão atenção. Pô, vai dar atenção pra quê? Mas também colocam as pessoas em risco, lógico. Precisa de um herói pra essa galera. A Netflix captou essa atmosfera como ninguém. Uma atmosfera violenta, sabe? Com perigos, machucados lá que eles têm que superar. Perigo real. Eu digo assim, são lutas mais urbanas, sabe? Tipo, mais no chão mesmo. Com uma galera barra pesada, que, tipo, comete os piores tipos de crime. A pior escolha da Marvel seria transformar essa atmosfera toda num ambiente family friendly, com comédia de Natal. Por sorte, eu posso falar pra vocês que o Matt Corman e o Chris Lord têm uma certa experiência para escrever séries policiais, ok? Não esquece, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você ficar fora do canal, perde tudo que tá acontecendo no mundo nerdístico. Porra, super-heróis, anime, séries é bom demais, galera. Ter você pra conversar comigo aqui. Espero você no próximo vídeo, porque você é casca grossa. Valeu! Fui!